Tudo o que restrinjo. Lembre-se que restringir aqui tem o sentido de abster-se, né? Abster-se de falar. Os gêmeos, não tendo o que fazer, iam mamando. Neste ofício, portavam-se sem rivalidade, a não ser quando as amas estavam às boas e eles mamavam um ao pé do outro. Cada qual, então, parecia querer mostrar que mamava mais e melhor, passeando os dedos pelo seio amigo e chupando com alma. Elas, à sua parte, tinham glória dos peitos e os comparavam entre si. Os pequenos, fartos, soltavam afinal os bicos e riam para elas. Lembre-se que uma coisa comum naquele tempo é você ter uma ama de leite, né? Você tem a ama seca, então, justamente seca por causa disso, não tem leite. Então é uma que só vai cuidar ali da criança, uma babá no nosso sentido tradicional de hoje em dia. Mas você tem a ama de leite também, né? A mãe não vai ficar, alguém, né, da sociedade, ficar dando peito para a criança ali. Então você contrata ali uma pessoa específica que vai dar de mamar para o seu filho, né? Se eu não me engano, no Cortiço, de Luiz Azevedo, tem lá uma cena, poxa, eu esqueci qual personagem, mas ela está toda feliz porque... Ah, não, acho que eu lembrei. Tem uma personagem que ela tava lá tentando seduzir um rapazinho que ela queria engravidar. Né? Tu falou, ué, mas como assim ela queria engravidar do rapazinho para pegar o dinheiro dele? O rapazinho era rico, tá? Para poder dar o golpe do bom. Meu filho, naquele tempo não existia golpe do bom. Só ver todos os coronéis daquele tempo. O cara tinha filho todo direito. Não, o filho não tem direito nenhum. Então por que ela queria um filho? Ela amava a criança também? Não. Ela queria um filho para que o filho trouxesse leite para ela e ela pudesse trabalhar como ama de leite. E aí tem todas as vantagens de ser ama de leite. Se eu não me engano, ela ganharia 70 mil réis. 70 mil réis por mês é o dobro do que ganha um trabalhador braçal, né? Um trabalhador, é claro, do mais baixo nível naquele tempo. Então é uma grana boa, né? Além disso, a patroa tem interesse que você se alimente muito bem. Então ganhava lá os seus quitutes ou o que quer que seja para que saísse bastante leite para o filho. É exatamente isso que está acontecendo aqui. A Natividade, ela tem 2 amas de leite para as crianças, né? Se não fosse a necessidade de pôr os meninos em pé, crescidos, só uma coisa que me veio na cabeça que eu acho que seria muito interessante é a gente descobrir mães da alta sociedade, se elas alguma vez davam de mamar para as crianças e quão comum era isso. A impressão que eu tenho era que mulher rica não ficava dando mamar para criança. Essa é a impressão que eu tenho pelos livros de literatura, né? Se você tiver mais informações, ou se você tiver algum outro livro que você leu desse período, né? Final do século XIX, meio do século XIX, começo do século XX, coloca aí nos comentários, eu acho interessante. Continuando. Se não fosse a necessidade de pôr os meninos em pé, crescidos e homens, espraiava este capítulo. Espraiar, quando a onda espraia, ela quebra ali na costa, né? E a água se esparrama, né? Então por isso que é estender-se, alastrar-se. Então é que nós temos que pôr esses meninos como homens, né? Senão esse capítulo iria se espraiar. E realmente o espetáculo, posto que comum, era belo. Os peraltas nutriam-se ao contrário dos pais, sem as artes do cozinheiro, nem a vista das comidas e bebidas, todas postas em cristais e porcelanas, para emendar ou colorir a dura necessidade de comer. A eles nem se lhes via a comida, a boca ligada ao peito não deixava aparecer o leite. A natureza mostra-se satisfeita pelo riso ou pelo sono. Quando era o sono, cada um levava o seu menino ao berço e ia cuidar de outra coisa. Esse cotejo dar-me-ia 3 ou 4 páginas sólidas. Uma página bastava para os chocalhos que embelezavam os pequenos como se fosse a própria música do céu.
Eles sorriam, estendiam as mãos, alguma vez zangavam-se com as negaças, mas tanto que lhes davam, calavam-se, e se não podiam tocar, não se zangavam por isso. A propósito de chocalhos, diria que esses instrumentos não deixam memória de si. Alguém que os veja em mãos de criança, se parecer que lhe lembra os seus, cai logo no engano e adverte que a recordação há de ser mais recente, alguma arenga do ano passado, se não foi a vaca de leite da véspera. Arenga é um discurso, uma altercação, né? Perceba o seguinte, tá estranho isso daqui, né? Então vamos lá. O ponto é, nós não conseguimos lembrar dos chocalhos da nossa infância. Mas o que tem a ver a vaca, o que tem a ver a arenga, que é uma altercação, né? Uma briga, né? Então vamos lá. A propósito de chocalhos, diria que esses instrumentos, esses brinquedos, né? Não deixam memória de si. Então os chocalhos passam pela nossa vida e a gente não lembra dos chocalhos. Né? Eu não sei quanto a você, mas eu não lembro do meu chocalho. Alguém que os veja em mãos de criança, se parecer que lhe lembra os seus, cai logo em engano. Então, não, mas olha, eu acho que eu tinha um chocalho que nem esse. Eu acho que eu lembro de um chocalho, me veio um chocalho agora na cabeça, mas eu tenho certeza que é por causa de uma foto. Eu tenho uma foto de quando eu era bebê. E é isso que ele vai fazer. Olha, ele vai falar assim, ó, se você lembrou, deu certinho agora, eu não planejei nada. Me veio esse chocalho com 3 bolas, assim, 3 bolinhas coloridas, circundados por uma estrutura de plástico. E aí o Machado de Assis olha para mim, olha, se você lembrou do chocalho, você está enganado, você está caindo no engano, cai logo no engano. E adverte que a recordação há de ser mais recente, no meu caso, a foto. Né? Só que aí ele coloca alguma arenga do ano passado. Né? Como assim arenga do ano passado? Alguma briga, algum discurso do ano passado? Se não foi a vaca de leite da véspera. O que tem a ver chocalho com a vaca de leite? Aqui ele não focou na imagem, ele focou no barulho. Okay? Então você tem o chocalho. Claro, o chocalho mais comum hoje em dia é o chocalho que faz um barulho tipo... Você coloca arroz numa latinha ali, ele faz aquele barulho. Né? Mas você pode ter um chocalho com sininho, né? Então o foco é nisso. A operação de desmamar podia fazer-se em meia linha. Lembre-se que ainda ele está resumindo, ele está falando o que ele está restringindo, né? Mas as lástimas das amas, as despedidas, as bichas de ouro que a mãe deu a cada uma delas como um presente final, tudo isso exigiu uma boa página ou mais. Cuidado aqui, bicha é um anel assim em formato de... Anel não, um brinco em formato de cobrinha, né? Bom, lembre-se do drama, o narrador está certo aqui, né? Lembre-se do seguinte, olha que coisa, você é contratada para dar de mamar para a criança da mãe rica, né? E aí essa criança, enquanto você é ama de leite dessa criança, essa criança é tua, praticamente. Concorda? Tanto repare a cena anterior, chega lá na atividade e fala, será que eu acho que eu vou dar uma olhada nas crianças. Ela chega lá, nesse caso, que ela estava super efusiva por causa da profecia da cabocla do castelo, né? Que ela vai ali e fica olhando mais para as crianças. A gente pode inferir que em muitos casos era, como é que tá meu filho? Que bonitinho, você pega tipo uma tia, assim, tipo, né? Você pega, brinca um pouquinho com o filho ali, dá pra... Em todo outro tempo, trocar, dar de mamar. Lembre-se dos laços estreitos que dá de mamar para uma pessoa cria, né? Dar de mamar, trocar, acalmar a criança quando a criança está chorando, né? Tudo isso é feito pela ama de leite. Então está lá você com essa criança. E aí tem 2 coisas. Né? Bem a lá Machado de Assis, né? Poxa, é um dinheiro garantido. Você está comendo do bem e do melhor. Né? Nesse caso, elas estão vivendo ali nesse casarão. Poxa, então as tuas lágrimas vão ser por todo esse apego que você teve, que você ainda tem por essa criança, que é como se fosse um filho teu.
e também pela mordomia que você estava tendo. Então perceba o drama. Eu digo bem ela Machado de Assis porque o que se costuma fazer? Se eu fizesse essa cena, né? Se tivesse essa cena no Machado de Assis, as pessoas tentariam interpretar ou a la romanticismo, vamos colocar assim, que é um amor profundo que a mulher sentia pela criança e ela não queria dinheiro nem nada, só esse amor. Ou a lá realismo, né? Não, olha, ela só queria dinheiro, a criança para ela ali um instrumento. Por que não os dois? Machado de Assis trabalha desse jeito. Fechei o meu parênteses, né? Fechei o meu parênteses dentro do parênteses, vamos voltar só para parênteses. Então lembre, esse drama merecia com certeza um capítulo. Tenta imaginar essa cena. As duas amas de leite saindo da casa dos patrões, né? Deixando a criança ali. Você ficou no mínimo 6 meses com a criança, né? E aí você não vai mais ver aquela criança, né? Se você ver, você vai ver ela lá na rua, né? Com os pais ricos, no máximo um oi ou qualquer coisa assim. Então, querendo ou não, é uma situação mais ou menos traumática. O que eu fico curioso também é o impacto que isso daria nas crianças. Porque é claro que criança ela se apega ao cheiro, né? Ela se apega ao contato ali. Esse contato, esse cheiro, as crianças não teriam mais. A operação de desmamar podia fazer-se em meia linha, mas as lástimas das amas, as despedidas, as bichas de ouro que a mãe deu a cada uma delas como um presente final, tudo isso exigia uma boa página ou mais. Poucas linhas bastariam para as amas secas, que vêm depois das amas de leite, como eu falei para vocês. Portanto, não diria se eram altas nem baixas, feias ou bonitas. Eram mansas, zelosas do ofício, amigas dos pequenos e logo uma da outra. Cavalinhos de pau, bandeirolas, teatros de boneco, barretinas e tambores, toda a quinquilharia da infância ocuparia muito mais que o lugar de seus nomes, que é o que está acontecendo aqui. Tudo isso restringo só para não enfadar a leitora curiosa de ver os meninos homens e acabados. Vamos vê-los, querida. Com pouco estão crescidos e fortes. Depois entrego-os a si mesmos. Eles que abram a ferro ou língua, ou simples cotovelos, o caminho da vida e do mundo.